É assim que Deus criou todas as coisas. Ele falou, e aí a vibração, o poder vibracional da voz dele foi tão poderoso que materializou as coisas começaram a acontecer. Ele falava, né? Haja, aí puf, havia, acontecia. O seu corpo, quando ele tem fé em algo, quando ele acredita naquilo, a crença é tão grande que provoca substâncias no seu corpo, que provoca alterações hormonais, provoca alterações mentais, provoca alterações respiratórias. Com a fé, você provoca a cura. Pessoal, isso é uma revelação tão profunda. Eu ainda vou mergulhar muito nisso. Ainda tenho muito para mergulhar. Eu não preciso me conectar. Eu já estou conectado. Eu já estou conectado. Eu preciso acreditar nisso. E desenvolver uma consciência divina de que eu estou conectado com ele. E sim, o emprego dele deu certo, ele começou. Pessoal, isso é um testemunho, né? Isso é um testemunho, porque ele estava aí há meses procurando, até onde eu entendi, né? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo eu tive a coragem de liberar uma palavra sobre a vida dele. E essa A palavra palavra que você liberou foi muito importante, porque essa palavra que ele deu, que ele teve acesso a essa porta, né? Aí ele fez o admissional, na verdade, né? Ele vai começar semana que vem, mas já fez o admissional, então já tá certo, né? então, né? E assim, Deus deu uma palavra específica, que haveria uma porta aberta para ele. E assim, foi legal, porque às vezes Deus dá pelo menos assim, acontece comigo, né? Ele dá uma visão com alguns detalhes, né? Então, essa do Eber não foi só a porta aberta. Tinha a porta aberta e o que ele tem que fazer depois de atravessar a porta, para poder abrir outra porta. Então, já foi tipo assim, é uma profecia, foi liberada, né? Porque ainda não era realidade no céu. Quando eu liberei na Terra, podia ser qualquer outra pessoa, podia ser um familiar dele, enfim. Podia ter tido qualquer outro método, né? Eu não quero parecer que foi por minha causa, tá? Por isso que eu estou tendo esse cuidado. Precisa ser liberada a palavra para a palavra cair na Terra, para a palavra vibrar aqui, nesse ambiente, né? Na realidade. E aí essa palavra, quando ela vibra na realidade, ela se torna real. É assim que Deus criou todas as coisas. Ele falou, e aí a vibração, o poder vibracional da voz dele foi tão poderoso que materializou as coisas começaram a acontecer. Ele falava, né? Haja, aí puf, havia, acontecia. Porque também tem tudo a ver o que eu vou falar hoje com esse testemunho do Eber, né? Eu estou só lembrando esse testemunho. O James aqui, ele tem vivido alguns milagres também, alguns testemunhos, a Lecimari também, né? E pessoal, está havendo uma mudança no formato da igreja. Está havendo a igreja como a gente conhece, assim, com 4 paredes, com um endereço, ela vai cada vez mais ficar fragilizada. Ela não vai existir mais como a gente entende hoje. Talvez no futuro a igreja acabe virando um clube mesmo, um lugar onde você vai para reunir com os irmãos para brincar, para jogar bola, para comer uma pizza, enfim. É a minha visão do templo, do endereço da igreja. E, Fabrício, onde é que vai acontecer o evangelismo? Aqui, ó. Quando você conhece uma pessoa na rua, no seu trabalho, a igreja vai sair da onde ela estaria aprisionada, ela vai entrar nas ruas, ela vai entrar nas casas das pessoas. Esse movimento de célula, pequeno grupo, life group, não sei o que, já é um indicativo disso. É onde a igreja vai sobreviver, é nas casas. Eu acredito muito nessa visão. E é normalmente onde começa uma igreja, né? Mas, Fabrício, e aí? Onde é que a gente vai receber palavra? Está chegando um tempo onde quem realmente estiver conectado, eu vou até falar sobre conexão também hoje, mas está chegando um tempo que quem se der conta da sua disponibilidade de conexão vai receber palavra de Deus todos os dias e vai conseguir andar em revelação de Deus. Tá chegando, eu creio nisso, está chegando um tempo de muita revelação, independente de profecia. E aí você vai ser o semeador da sua vida. Você vai liberar a palavra. Está chegando esse tempo. Para aqueles que estiverem acordados, para aqueles que estiverem ouvindo, para aqueles que estiverem vendo, para aqueles que estiverem com o coração disponível, está chegando esse tempo que você vai olhar, você vai falar e vai materializar. Está chegando esse tempo. Então, a igreja, como a gente entende hoje, o formato dela não vai ser mais necessário. Vai ficar obsoleto. Vai precisar de um outro tipo de acompanhamento para você não se perder nesse caminho. Tá certo? Aí, Fabrício, como assim, né? Não se perder nesse caminho? Pessoal, eu já falei essa aqui outras vezes. O mesmo caminho que o cristão faz para acessar o reino espiritual é o mesmo caminho que o adorador de Satanás faz. A igreja de Lúcifer, ela faz o mesmo caminho para acessar as regiões espirituais. Só que acessa as regiões espirituais de trevas. E nós buscamos acessar a região espiritual de luz. Mas
se eu pudesse colocar assim em andares, vamos supor que eu pudesse especificar que tem um andar terreno, um primeiro céu, um segundo céu, né? Vamos supor, tá? Não estou dizendo que é assim. É só uma suposição, uma imagem, uma alegoria. É como eu consigo descrever na minha linguagem limitada. Então, esse primeiro céu aqui são os espíritos mais baixos, são as coisas mais menos difíceis de você vencer. São as coisas mais fáceis. Por incrível que pareça, a vibração daqui, da terra, do natural, esse nível terreno, tá certo? Que é a carne, que são os sentimentos, que são as emoções, é o mais fácil de vencer. Fabrício, mas eu não consigo nem vencer as tentações, estou lascado. Só que o que acontece? Você não vence aqui lutando aqui, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você vence contra os principados e potestades. As nossas armas são poderosas para derrubar sofismas. Então, a luta é num segundo nível, aqui, ó, na nossa mente. Porque a nossa mente, ela está conectada a Deus 24 horas. Só que você esquece. É só isso que acontece. Né? E aí eu vou falar exatamente sobre isso. Eu acredito que está chegando esse tempo em que as pessoas vão precisar mais de alguém que ajude a destravar a mente delas da religiosidade, para elas simplesmente acessarem esse lugar. Só que no caminho desse lugar existe uma camada de trevas. É aonde o feiticeiro vai. E ele consegue as coisas dele. Ele entra nessa camada, inclusive mais fácil de entrar, e você consegue trazer, materializar coisas dessa região de trevas, trevosa, escura, de sombras, né? Onde há ausência de luz. Como é, Fabrício? Pelos sentimentos. Nós acessamos muito fácil. Por isso que, assim, como é que eu posso dizer? Depender de sentimentos, depender do nosso coração é muito arriscado, porque é enganoso. A gente entra num nível de fragilidade humana. Então, o que acontece? Quando os meus sentimentos, sentimento de raiva, sentimento de dor, sentimento de abandono, sentimento de orfandade, sentimento de traição, sentimento de vingança, esses sentimentos, eles me conectam a essa terra, porque a terra é que provoca as pressões do dia a dia, as relações pessoais, as necessidades de alimento, de satisfação, de prazer, de pagar contas, de ter sucesso, de elogios, necessidades sexuais, necessidades emocionais. Essas necessidades me prendem, me aprisionam aqui na Terra. É a minha parte egoísta, é a minha menor parte. Quando eu tento acessar as regiões celestiais carregando isso, eu entro nas regiões das trevas. É isso que acontece. E às vezes você vai ter respostas. Assim, o feiticeiro lá, o macumbeiro, enfim, a cartomante, ela tem acesso. Ela tem um nível de acesso. Ela consegue ler a nossa alma. A nossa alma está aqui, ó. Ela consegue olhar para você e com uma certa experiência ela lê a sua alma. Você já deve ter tido esse tipo de experiência de olhar para alguém e você discernir a pessoa. Você diz, pô, essa pessoa está passando por isso, está com uma situação assim, tá. Você reconhece, porque é fácil, é de fácil acesso, é a primeira camada. Só que há uma segunda, uma terceira, uma quarta, existem outras camadas que quando você rompe essa camada de trevas, você acessa realmente as regiões de luz. E essas regiões de luz, elas vão subindo, elas vão aumentando, elas vão intensificando e vão te dando condições de estar com essa conexão com Deus cada vez mais afinada, tá? Até aqui está fazendo sentido o que eu disse? Então vamos a algumas passagens bíblicas, né, pra gente, que eu vou falar sobre conexão com Deus, uma correção que Deus me fez, da forma como eu falo de conexão, foi muito forte, e uma experiência que eu tive segunda e terça-feira sobre isso, sobre estar conectado. E assim, eu preciso compartilhar isso, né, aquelas situações de experiência que eu tenho, aqui, pessoal, esse caminho a gente anda tateando, a gente anda buscando migalhas, é um caminho de migalhas, certo? Entenda isso. É como se eu estivesse numa floresta, tipo a história de João e Maria, e eu tô tendo que me guiar na floresta sem nenhuma referência, só por mim mesmo. E a única coisa que eu tenho é um caminho de migalhas. É um caminho de migalha. Só que se eu seguir esse caminho, for pegando uma migalha aqui no Gênesis, aí eu pego outra migalha aqui em Atos, aí eu pego outra migalha aqui em Levítico, aí eu pego outra migalha aqui em Tiago, aí opa, pegou outra migalha aqui em Apocalipse, aí buf, peguei uma migalha aqui em Coríntios, buf, aí eu encontro uma casa. Quando você encontra essa casa, tente fazer essa imagem na sua mente. Você entrando num quarto que você não conhece, e ele tá tão escuro, tão escuro, tão escuro esse quarto, que você não consegue, mesmo abrindo a porta, você não consegue ver nada. Mas você sabe que tem que entrar ali. Você sente que você tem que entrar. Existe paz no seu coração. Apesar daquela escuridão, você diz assim, eu tenho que entrar aqui. E aí você entra nesse quarto e fecha a porta. Breu total, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas quando você atravessa essa porta, uma luz se acende dentro desse quarto. Essa porta se chama Jesus. E essa luz que acendeu se chama revelação. É tipo assim, a luz de Deus é como acender um fósforo.
Por mais escuro que seja, por mais trevoso que seja, por mais negro que seja, vixe, não pode usar a palavra negro, né? Porque senão é negrofobia. Por mais sem luz que seja, aquela pequena luz ilumina tudo, mesmo se as paredes foram pretas. E aí o que acontece? Você começa a enxergar uma primeira camada daquele quarto. Essa primeira camada são os móveis. Você vê, poxa, tem uma mesa, tem uma cama ali, tem um quadro. Cara, que quarto legal. Isso é, pessoal, o nosso primeiro contato com a palavra de Deus, a superfície. Só que na medida que a gente vai entendendo o móvel, entendendo o quadro, entendendo a disposição do quarto, a gente começa a enxergar as paredes, a gente vê limitações, aquela luz começa a aumentar. É como se eu fosse, cada palavra que se torna viva em mim, é como se eu pegasse uma lâmpada a mais e botasse na parede. Opa, tem mais uma lâmpada aqui, tem mais uma lâmpada no teto, tem uma lâmpada aqui embaixo, tem uma lâmpada aqui na minha esquerda, tem uma lâmpada agora atrás de mim, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés. Então você começa a iluminar tudo ao seu redor, você começa a enxergar aquele quarto diferente. Que quarto é esse? Aqui, ó, nossa mente. Só que há limitações. Quais são essas limitações? A cultura, o que você aprendeu com seus pais, os seus hábitos, bons ou maus, tanto faz, as suas rotinas, as suas necessidades pessoais, os seus sentimentos, que são afetados pela cultura que você carrega. O Freud chamaria isso de marcas minêmicas, né? Foram as marcas que a vida fez na sua minema, na sua memória, e essas marcas são tão profundas que quando você passa por elas, ela altera o seu fluxo. Aí, de repente, você tem uma crise de ira, de repente você tem uma crise de ciúmes do nada, de repente um medo bate em você e você nem sabe por que está com medo. Entendeu? Não tem nada para eu ter medo. De repente você se sente inseguro, de repente está tudo certo para você fazer um negócio e você faz tudo errado. Você se sabota. São essas marcas. É essa escuridão nesse quarto. Você tropeça nessas marcas. É como se tivessem coisas no chão e você sai tropeçando. Você está no escuro. Só que quando você vai acendendo as luzes, você vai tendo clareza. A palavra de Deus, ela traz clareza para a gente. Só que tem outro detalhe. Tem um determinado momento que você conseguiu iluminar todo o quarto. Você está vendo o piso, você vê os móveis, você vê o teto, você vê a janela, você vê tudo. Aí acontece a magia. Porque aí você leva tempo gastando, se desgastando na superfície. Mas quando você insiste, quando o seu coração é faminto, tem sede e não aceita só aquilo, a sua mente inevitavelmente vai ser obrigada pela palavra de Deus a expandir. Acontece algo sobrenatural. Você recebe uma bênção, você passa por uma situação de doença e é curado. Você tinha raiva de uma pessoa e de repente você consegue amar a pessoa. Você tinha um problema no passado que toda vez que você lembrava fazia você chorar e de repente você não chora mais. Algo aconteceu. Você não sabe explicar o que foi que houve. E aí depois que isso acontece, que você começa a viver esse inexplicável, aquelas paredes, elas parecem que perdem um pouco a textura delas. A parede, você passa a mão nela e ela não tem a mesma textura. E aí você percebe que a dureza também está sumindo. E você percebe que, de repente, ela está ficando transparente. E, de repente, você percebe que consegue atravessar aquela parede. Você consegue atravessar os seus limites. Você consegue atravessar os seus traumas. Você consegue atravessar as suas referências. Você consegue atravessar o que a vida lhe deu como identidade. Você consegue atravessar o que a vida lhe deu como identidade. E aí, quando você rompe essas paredes, que a cultura te deu como identidade, que a vida te falou, é assim que você tem que ser, aí você começa a descobrir quem você verdadeiramente é. Porque agora você tem acesso a algo no seu interior que você não conhecia, porque estava escuro. Você não conseguia ver. E a palavra de Deus vai te mostrando isso, vai te revelando. Então, o que acontece? Quando eu ultrapasso essas paredes, eu posso considerar como sendo as trevas. Eu vou ter que romper elas em algum momento. E até eu romper elas, qualquer coisinha aqui embaixo mexe na minha vibração. Qualquer situação que eu passo, é como a palavra de Deus diz, que o semeador jogou a semente, mas teve um tipo de terra que os espinhos cresceram junto com a semente e fizeram assim na semente, sufocaram a semente. Esses espinhos são os desafios, as agruras, a correria do dia, os afazeres, as necessidades que a gente tem. Mas a semente que foi na terra mais profunda, essa deu certo. Então, profundidade tem a ver com isso, tem a ver com eu mergulhar numa profundidade da palavra de Deus que me dá essa condição de romper essas paredes, de atravessar as paredes. Eu sei que ela está lá, eu sei que eu fui ferido, eu sei que eu fui machucado, eu sei que houve um abandono, mas não faz a menor diferença. Eu vou diante daquilo e simplesmente eu atravesso. Eu faço o que tem que ser feito, a eternidade do hoje. Eu vivo hoje
como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã, eu não tenho nenhuma garantia. Eu não tenho absolutamente nenhuma garantia de amanhã. Eu só tenho a garantia de hoje. A minha eternidade é hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que fazer hoje. Quando você tem essa consciência de que... E aí, agora de tarde, Deus me falou. Existe uma ideia, existe um conhecimento e uma consciência, como se fossem 3 níveis. A ideia de que não existe amanhã, ela para muitas pessoas nem faz sentido. Mas é claro que amanhã eu estou aqui. Mas você não sabe. Então eu estou lançando uma ideia para você. Pode ser que não tenha um amanhã. Eu não quero atemorizar, eu quero só alertar. A palavra de Deus diz: a cada dia o seu mal. Amanhã Deus vai cuidar. Isso é para me tranquilizar. E ao mesmo tempo para me ativar para hoje. Porque pode ser que amanhã eu não possa fazer o que eu teria que fazer hoje. Então, o primeiro nível é a ideia. Beleza, recebi essa ideia. Segundo é o conhecimento. Não, realmente, eu começo a refletir, né? Realmente, pode ser que amanhã eu não esteja aqui, pode ser que alguma coisa mude. Sei lá, eu quero aproveitar uma oportunidade, amanhã pode ser que essa oportunidade não esteja disponível. Ah, eu quero fazer uma viagem, pode ser que amanhã fique mais cara, pode ser que a passagem amanhã vai amanhecer mais cara, pode ser que amanheça mais barata. Então, amanhã existem várias possibilidades de não acontecer. Você começa a refletir sobre isso. Só que tem um determinado momento que você rompe a parede do que está visível. Aí você entrou no nível da consciência. O nível da consciência é quando você diz assim, sabe uma coisa, eu não vou pensar em amanhã. Eu não vou ficar no si. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer. Eu vou viver, vou dar um jeito. Eu vou organizar, eu vou correr atrás, eu vou aproveitar os minutos, as horas. Uma das coisas que vai comprovar essa sua consciência é a sua capacidade de fazer o que tem que ser feito. Ah, eu tenho que arrumar o meu quarto. Deixa para sábado? Não, eu vou arrumar hoje, eu não sei se tem o sábado. Então, o nível da consciência é quando você rompeu barreiras. As coisas, as circunstâncias não vão ficar te aprisionando, te prendendo. As distrações não vão te prender, você simplesmente vai romper porque você sabe que tem que fazer, vai fazer, acabou. Você tem uma consciência, você está implicado naquilo, você está aliançado com aquilo. Ainda bem que eu estou gravando, que eu preciso ouvir isso. Isso foi agora de tarde, mas essa revelação começou para mim na segunda-feira. Eu vou primeiro passar aqui umas passagens bíblicas para vocês, tá certo? Que são importantes, para embasar o que eu estou falando. Vamos lá. João 14, 20. Naquele dia, no dia do Senhor, né? Conhecereis, ou sabereis, ou entendereis, né? Que estou em meu Pai. Então, isso é Cristo falando. Eu estou no meu Pai. E vós em mim. E eu em vós. Então, aqui já tem um... Como é que é isso, né? Jesus está no Pai, então ele está dentro do Pai. Mas eu estou dentro de Jesus. Então aqui, dentro dessa mão, estou eu. E aí essa mão, que é Jesus, entra dentro de Deus. É um só. Mas esse todo aqui volta para dentro de mim. E eu em vós. Eu não sei se vocês estão entendendo que é difícil de desenhar essa imagem. Né? É como se eu estivesse... É como não. Eu estou dentro de Jesus, eu estou vestindo Jesus. E Jesus está vestindo o Pai. E, ao mesmo tempo, o Pai e Jesus estão dentro de mim. Uau! Aonde é que Deus está? Está dentro. Então, onde é que eu tenho que acessar? É dentro. Isso aí começou segunda-feira. Eu digo, como assim? Porque, às vezes, quando eu falo, pessoal, para acessar regiões celestiais, quando eu falo de acessar, a mente da gente, até o meu movimento de mãos aqui, dá uma ideia de sair de mim para outras situações, para outros lugares. Mas o lugar é aqui. E as trevas são aqui também. As barreiras são aqui. O rompimento é aqui. E a eternidade é aqui também. Está tudo aqui. Então não é sair, é entrar. Só que eu tenho que entrar escondido em Cristo. Eu me escondo em Cristo e Cristo está em mim. E eu estou dentro de Cristo, aqui dentro. Aí eu consigo enxergar, porque eu estou vendo com a luz dele, que ele é a luz. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo está dentro de você, é um só. E você está dentro dele, você, Fabrício, eu, né? Eu estou aqui e, ao mesmo tempo, eu estou lá. Lá onde? Na dimensão celestial. Onde é essa dimensão celestial? É aqui, escondido dentro de mim. E é aqui que eu tenho que acessar. E por que é difícil de acessar? Porque as minhas emoções não permitem. João 15, 4. Permanecei em mim, ou seja, eu permaneço em Cristo, e eu permanecerei em vós. Eu estou nele, e aí ele está em mim. E eu estou em mim, nele, aqui dentro.
Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, ou seja, eu tenho que estar conectado. Só que essa conexão não é com algo fora. Porque quando eu imagino uma videira, eu imagino um tronco, e aí eu venho com o galho e enxerto na videira. Só que não é isso. A videira, eu estou dentro da videira, e a videira está dentro de mim. Então, se eu permaneço com a luz dele dentro de mim, você não pode dar frutos se não permanecer na videira. Então, como é que eu vou dar frutos? Quando eu consigo me encontrar aqui dentro. Porque aí as minhas amarras que estão aqui dentro, foram inscritas aqui, todas elas vão ser quebradas um a um. Pessoal, a psicanálise, a psicologia, ela veio do judaísmo por causa disso. Essa é a explicação da psicologia. Eu vou descobrir as marcas minêmicas e a gente vai reprogramar isso. É isso. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Agora, onde é que eu vou guardar a palavra? É no meu bolso? Guarda a palavra no teu coração. É aqui dentro, pessoal. Então, onde é que eu tenho que guardar a palavra? Dentro. Onde é que fica guardada a revelação da palavra? Dentro. A Lucimeira até falou, é do meu interior que fluirão rios de águas vivas. Mas o que é essa água viva? É Jesus dentro. Aí, quando ele está dentro, eu consigo me conhecer, a minha identidade original, e aí flui do meu interior uma nova identidade, a identidade de Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí dentro. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem ressuscitou Jesus dos mortos foi Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ah, eu estou sem energia. Como? O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. E aqui está escrito em Romanos 8:11 que ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Ele vai dar vida, saúde, energia, longanimidade, paciência, vitalidade, força, virilidade, ousadia, tudo que você imaginar de bom. Imagine um leão dentro de você, ou uma leoa. 2 Coríntios 2,16. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Por isso que eu não posso estar com idolatria me contaminando. Pois vós sois o santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei. E entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por que eu li esses versículos, né? Para vocês poderem localizar esse lugar dentro de vocês. A gente falou, né? Ideia, conhecimento e consciência. A consciência faz você se mover. Se você conseguir ter essa consciência de que Deus está aqui dentro, você vai entender a revelação que eu recebi. Deus me perguntou, começou na segunda-feira. Nem precisei ler, já me lembrei aqui. Eu tive um sonho muito ruim de domingo para segunda. Então, aí a revelação começou de madrugada, porque eu acordei assustado. O pessoal parecia tão real, tão palpável, parecia que eu estava vivendo aquilo mesmo. Foi um sonho, não sei se você já teve sonho assim, que você tem certeza que é realidade. E aí, quando eu acordei, eu vi que não era verdade, só que todo o meu corpo, todo o meu ser estava machucado com aquilo, meu coração estava acelerado, eu estava com o corpo tenso, eu percebi que a minha musculatura estava ativada, né, como se eu tivesse que lutar. E aí eu disse, vou respirar um pouco, vou orar e vou dormir. E na hora o Espírito de Deus me perguntou. Deus gosta muito de fazer perguntas para mim. Disse assim, meu filho, você não sabe que isso é um sonho? Eu digo, sei. E por que você ficou desse jeito? Eu disse, porque o meu corpo não sabe. Ele acredita que é a verdade. Ele acredita que eu estava lá nessa situação. Ele não sabe que é só um sonho. E aí Deus me falou, meu filho, a fé é isso aí. O seu corpo, quando ele tem fé em algo, quando ele acredita naquilo, seu corpo acreditou no sonho. A crença é tão grande que provoca movimento no seu corpo, que provoca substâncias no seu corpo, que provoca alterações hormonais, provoca alterações mentais, provoca alterações respiratórias. Com a fé, você provoca a cura.
Só que quando a gente recebe uma palavra de Deus, nem sempre a gente vibra. Nosso corpo continua do mesmo jeito. Mas quando eu tomo um susto, meu corpo reage. E aí Deus começou a falar comigo na madrugada, meu filho, a fé, você vai saber que você realmente tem fé quando o seu corpo reagir desse jeito aí, quando você receber uma palavra, uma profecia, uma revelação. Vamos supor, alguém liberar sobre a minha vida. Ah, vai haver, esse negócio vai fechar. Vamos supor. E naquela hora, sem eu olhar para nada, contra todas as circunstâncias, o meu corpo vibrar. E eu senti dentro de mim, assim, a alegria. Eu senti dentro de mim, o meu corpo é arrepiado da certeza de que vai acontecer. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, olha, vai dar certo. Já é, como diz um colega nosso, já é. Não tem mais o... Ou seja, o meu corpo corresponde ao que eu acredito. E aí o que acontece? Não está dentro. A fé está aqui, ele está aqui, eu estou aqui. Então é aqui que tem que ser provocado, pessoal. Não é que eu tenho que ter sentimentos. Eu não estou falando de, eu senti. Não, não é isso. A fé é tão poderosa que ela abala a sua estrutura. E, infelizmente, você pode usar isso negativamente. O meu sonho foi negativo. E o meu corpo reagiu negativamente. Naquele momento ali de angústia, de aflição, algumas células minhas morreram. Quando você está numa situação assim, de aflição, de luta, de alto estresse, o seu corpo produz morte nas células. Você quebra células. Agora, quando você vibra na frequência de Deus, você gera vida. Dentro de você. A partir de você. Porque ele está em você. Meu Deus do céu. Agora era a hora dos aleluias e glórias a Deus. Que profundo, né? Isso começou na segunda-feira, beleza. O dia continuou e tudo mais. Ontem eu tive uma audiência trabalhista. Estava bem chateado com isso. E aí o que acontece? Deus continuou a revelação. Disse assim, meu filho, você pode se desconectar da sua cabeça? Eu falei, claro que não, pai, eu não posso desconectar. Se eu desconectar da minha cabeça, eu morro. Você pode se desconectar do seu coração? Eu digo, não, não posso desconectar do meu coração. Eu morro. Da sua mão, você pode arrancar a mão fora e ficar tudo bem? Eu digo, você é louco, eu vou sentir falta da minha mão, não dá. Não posso me desconectar da minha mão. Eu disse, por que que você acha que pode se desconectar de mim, que habito dentro de você? Eu falei, pai, mas tem alguma coisa errada aí, porque tem momentos que eu não sinto. E aí Deus me corrigiu. Meu filho, não tem nada a ver com sentir. Tem a ver com crer. Eu sempre estou aí. Eu sempre estou disponível. Eu sou o tempo todo. Ontem, hoje, amanhã, sempre, eternamente. Eu vou continuar sendo. Eu já fui, eu sou e eu vou continuar sendo. E eu estou dentro de você. 24 horas disponível. Eu falei, uau, o que eu preciso fazer? Pergunta óbvia, né? E aí Deus me deu o exemplo do rádio. As ondas de rádio sempre estão lá. Estão aqui, ó, ao nosso redor. Sempre estão lá. Mas eu preciso ligar o rádio. Primeira coisa, ligar o rádio é aceitar Jesus, pessoal. Opa, aceitei Jesus, eu estou ligado. Minha antena está lá, ó, funcionando. Só que eu vou pegar interferência, então eu preciso sintonizar. O sintonizar é eu aprender a governar as minhas emoções. Eu aprender a governar os meus pensamentos, a minha mente, o meu interior. É eu aprender a governar aquilo que vibra contrário à vontade de Deus. E eu ter a consciência, nós começamos a falar sobre isso hoje, ideia, conhecimento e consciência. A consciência é quando eu não esqueço nunca mais que ele está dentro de mim. Por que eu não vou pecar? Porque eu tenho a consciência de que ele está dentro de mim. É impossível pecar. É impossível. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou escondido. Eu nunca estou esquecido. Eu nunca estou abandonado. Eu nunca estou perdido. Eu nunca estou com falta. Ele está aqui o tempo todo. Ele está em mim o tempo todo. Só que isso pode ser só uma ideia. Isso pode ser só um conhecimento que eu estou lhe entregando. Ou isso pode ser uma experiência. Ontem eu tive essa experiência. Eu estava aflito. Deus falou comigo. E eu disse assim, tá bom. Pois eu vou sintonizar. Eu não quero usar a palavra esforço. Eu não encontro outra palavra. Porque não tem a ver com esforço.
Não tem a ver com esforço. Já está para mim, eu já tenho isso. Eu não tenho que fazer nenhum esforço. Mas a única palavra que eu encontro é que eu me esforcei. É a minha limitação vocabular aqui. Entrei na sala, não é um ambiente legal. Aí tinha 3 audiências acontecendo ao mesmo tempo, o juiz bem agitadozinho. E eu disse assim, eu não vou sintonizar esse ambiente. Esse ambiente, eu me recuso a sintonizar esse ambiente. Eu não vou ficar... Eu tenho uma atenção muito aguda. A Michelle mesmo às vezes reclama. Às vezes eu tô aqui com ela jantando, um jantar romântico, falando que ela é linda, que a pele, que os olhos, não sei o quê. Aí, de repente, eu falar assim, mas o cara perdeu o jogo de futebol, ele apostou no time e tal, e deu errado. Ela, como assim, Fabrício? Eu disse, não, o cara daquela mesa ali, a terceira mesa ali atrás, ele falou que apostou no Tigrinho e perdeu o dinheiro. Aí ela, mas tu tá prestando atenção em mim ou na conversa? Não, amor, tô prestando atenção em você. Mas é porque o casal ali atrás, o cara descobriu, ó, que ela tá tendo um caso com o... Vai já rolar um fight ali, ó. Fica prestando atenção. Aí eu tô prestando atenção em 5 mesas diferentes. Você tá achando... É osso. Isso é ruim, pessoal, não é bom, não. Então, eu num ambiente desses, tinha um juiz para me chamar a atenção, tinha o cara aqui, o meu acusador, né? Tinha os advogados, tinha uns 6 ou era 8 advogados dentro da sala, tinha nem onde sentar, eu fiquei em pé. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou experimentar isso, eu vou sintonizar para dentro. Pessoal, a sala, a parede, para mim desapareceu. Aí aqui entrei na parte mística, tá? Quem quiser acreditar, amém. Quem não quiser, amém também. Fique em paz. Só que o que eu achei fantástico isso, foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Eu sabia tudo que estava acontecendo, mas eu não fui afetado por nada do que estava acontecendo. Eu estava noutra dimensão. As pessoas me faziam perguntas, o senhor sou Fabrício, tal, sou eu. Tal, não sei o que aconteceu. Aconteceu. Mas eu não estava lá. Eu estava, mas eu não estava. Eu estava consciente de tudo. Eu estava vendo tudo acontecer, mas eu estava vendo outras coisas acontecerem que ninguém mais estava vendo. E aí eu digo, beleza, se eu estou vendo, eu posso mover. E aí eu comecei a mover da sala, espírito de dissensão, espírito de acusação, seja calado. Espírito de confusão, sai. Comecei a tirar da sala. Lógico que eu não fiz movimento. Era só eu aqui achando graça, o cara falando mal de mim, eu tranquilo. Digo, cara, meu Deus, esse é a paz que excede todo entendimento. Sabe o que foi que aconteceu? O juiz interrompeu o cara lá e disse assim, quer dizer que o senhor Fabrício aqui não é uma má pessoa. Aí ele disse, não, não, não. Ah, então o senhor Fabrício aqui é uma boa pessoa? Ele disse, é uma boa pessoa. Então qual é o problema? Aí ele tentou gaguejar lá, deu uma explicação, o juiz disse, rapaz, isso aí é só o que você está falando. Você tem alguma prova disso? Não, não tenho. Tem testemunha? Não, não tenho. Então, cara, tem nada para você aqui não. Faça um acordo aí. O cara tava pedindo 50 mil reais, pessoal. 50 mil reais é pesado, cara. Pelo amor de Deus. Para qualquer pessoa é pesado 50 mil reais. Principalmente quando é um bandido que tá querendo levar esses 50 mil reais para você. Principalmente quando é um cara que foi mal com você, que lhe causou dano já. É injusto. Eu não pedi para ele não ganhar nada. Eu só disse, haja justiça. Que essa sala seja cheia da equidade de Deus. Aqui é o equilíbrio de Deus. Eu não falei. Foi tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro. Mas ao meu redor as coisas estavam se movendo. Pessoal, todas as audiências tiveram um acordo. Teve uma senhorinha lá que levou 15 mil reais. Teve um senhorzinho lá que conseguiu a perícia que ele queria. Todas deu acordo. Teve outro lá que levou 10 mil reais. Eu digo assim, meu Deus do céu. Todo mundo tá levando 15, 10 mil. Eu vou já morrer aqui com 10 mil reais. Não vou sintonizar nisso. Só saindo da acordo. Sabe qual foi o acordo que eu fiz? R$ 1.000. Pronto. Resolvido o problema de 50 mil reais com R$ 1.000. É, cara, é para comemorar. Então, quando eu saí daquela sala, eu digo, meu Deus do céu, que lugar é esse? Esse lugar é dentro. É o Lerlerá, é a Parajá lá do Abraão. Saí para voltar. Só que quando eu volto, eu não volto sozinho, eu volto com Jesus. Eu volto escondido nele. Então, há uma luz nova dentro do meu interior para me mostrar todos os cômodos. E eu ir resolvendo BO por BO.
até que nada mais me abale, porque Deus permite que todas as coisas que podem ser abaladas sejam abaladas, para que subsistam, existam, persistam, ou restem apenas aquelas que não podem ser abaladas. Cristo em vós, a esperança da glória, dentro de vocês. Pessoal, isso é uma revelação tão profunda. Eu ainda vou mergulhar muito nisso. Ainda tenho muito para mergulhar. Só que, resumidamente, eu não preciso me conectar. Eu já estou conectado. Eu já estou conectado. Eu preciso acreditar nisso. E desenvolver uma consciência divina de que eu estou conectado com ele. E que quando eu falo, as coisas acontecem. Cuidado com o que você vai falar. Deus é bom demais, pessoal. Deus é bom demais. E vocês têm acesso. Vocês podem ter isso. É o que eu acredito que é a igreja do futuro. Todas as vezes que você recebe uma palavra, não é que há uma necessidade, mas Abraão, pessoal, aonde Abraão parava para conversar com Deus, ele levantava um altar e ele matava um animal. Isso é sacrifício, isso é oferta. Ele pegava um animal do tesouro dele e matava para Deus. Ele não matava para comer, não. Ele matava para deixar lá queimando para Deus, para não sobrar nada, virar cinza. Aonde ele parava, ele fazia uma oferta o tempo todo. Então, quando você recebe a visitação de Deus através de uma palavra dessa, de um vaso quebrado como esse, você não olha para o vaso, você oferta na unção. O que eu descrevi para vocês é aprender a se mover na unção. Não é mais ambiente, não é você, é a unção que está dentro de você, você começa a andar nessa unção. Então, não perca a oportunidade de ofertar na unção. Isso é honra, tá? Quem honra, usufrui. Quem honra, usufrui. E aí vocês vão precisar só de algumas pessoas para ajudar vocês a manter essa sintonia. Porque o acesso você já tem, a conexão você já tem, só que às vezes você tira da sintonia, porque a vida lhe aflige com as necessidades da vida. Que foi o que aconteceu comigo lá na audiência. Eu estava aflito, pô. Vou pagar quanto aqui para esse cara? Vou parcelar de quantas vezes para poder caber no orçamento que já não dá? Que agora dá, tem sobras. Acabou o tempo do suficiente. Nós estamos entrando no tempo da abundância. Eu sempre abro espaço para oferta, uma palavra dessas, pelo amor de Deus, né? Aqui dá para ir para um rodízio de pizza. Não, pizza é pouco, é um rodízio de sushi. Né? Porque aqui foi, meu Deus do céu, foi um manjar fresco. É o número do meu celular, via Pix, Banco BTG, certo? Fiquem à vontade. Não vou aprofundar sobre oferta, acho que todo mundo aqui é maduro, de acordo com o que Deus direcionar no seu coração, e também fiquem à vontade. Tá? Pessoal, olha, cara, ainda bem que eu gravei isso, pelo amor de Deus. Agora o que aconteceu foi a consolidação, a primeira consolidação dessa revelação que começou segunda-feira. E eu vou aprofundar isso muito mais. Porque eu vou quebrar todas as paredes. Ainda tem barreiras que eu preciso quebrar. E com ele dentro de mim, eu vou quebrar todas, eu vou romper todas. Pessoal, esse nível de conhecimento, meu Deus do céu. Senhor, vou orar por vocês agora. Senhor, eu quero te agradecer por todas as pessoas que entraram aqui. Eu peço a Deus que essa semente que foi lançada, ela alcance um lugar seguro, profundo na mente dessas pessoas, para que absolutamente nada das pressões exteriores possa manchar, macular ou atrapalhar a revelação disso que está chegando na mente deles. Que eles sejam ricamente abençoados e cheios da tua revelação para que essa semente, ela prospere e ela gere muitos frutos de liberdade, avanço, que eles possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que a chama da santa paixão, as misericórdias do Senhor e a presença de Deus no interior de vocês seja evidente todos os dias dessa semana, em nome de Jesus.